Sejam bem-vindos a mais um Linha de Meta. Estamos com imagens da chegada no dia de ontem do Tour de Taiwan, segunda etapa. Estamos com os 200 metros finais, numa altura em que Ryan Cavagna já tinha saído do pelotão rumo à vitória e consequente ascensão à liderança na classificação geral. Ciclista de 24 anos da equipa australiana da St. George Continental Cycle Team, a levar assim um grande triunfo. Ele que já tinha ameaçado ao primeiro dia, quando integrou a fuga do dia, e foi muito difícil alcançar este homem que rola bem em terreno plano, mas também a mostrar qualidade no que toca a terreno mais inclinado. Ryan Cavagna venceu assim a etapa de ontem. Segundo lugar ficou para o Chung Kai-Feng da seleção do Taiwan e a Nipo Delco a colocar Hideto Nakan na terceira posição. Estes são então os três primeiros de geral à partida deste dia. Uma partida que se deu com menos um atleta. Jochen Merres da Maior Cycling Team não terminou a etapa de ontem, portanto não esteve à partida do dia de hoje. Uma partida que se deu na HSR Stincho Station e numa jornada que terá cerca de 160 km com chegada a Shingan Visitor Information Center. Hoje, portanto, é dia, como diz e bem no livro de prova, da Rota Romântica de Taiwan. Mas já lá iremos, estamos com imagens em direto, cerca de 50 km para o fim, estamos com 2 horas e meia de corrida, numa altura em que a fuga encontra-se num falso plano, como podemos ver pela informação no vosso canto inferior do ecrã. Estamos aqui a ver algumas imagens de um dos ciclistas que provavelmente estará em fuga, está a receber abastecimento. Penso que é da própria seleção. Exato, é da própria seleção. Aquilo que separa o pelotão da fuga são cerca de 2 minutos. Um pelotão liderado pela Delco e pela Bridgeline até ao momento. Bridgeline procura aqui, quem sabe, a primeira vitória de etapa. Os ciclistas já passaram a maior dificuldade do dia, uma contagem de primeira categoria que estava colocada a meio da jornada. Eles passaram por essa dificuldade há cerca de 20 minutos. Poderá então haver mudanças na liderança da montanha, liderança essa que está tripartida entre Ryan Cavagna, que somou 15 pontos fruto da vitória de ontem, Alexander Polivoda, um ucraniano da Maior Cycling Team, que venceu o segundo sprint, a segunda contagem de montanha do dia e que fechou na primeira no segundo lugar e que, portanto, somou mais 5 pontos, portanto, fazendo também um total de 15. E depois, aliás, fechou, faça a correção, ele fechou em terceiro. Portanto, a primeira contagem do dia fechou em terceiro e na segunda venceu. E assim 5 mais 10 faz os 15 pontos. E há ainda um terceiro empate técnico com Florian de Maurier, da Camboya Cycling Academy, a ter vencido
a primeira contagem de montanha do dia de ontem e a fechar em terceiro na segunda contagem de segunda categoria do dia. Portanto, também faz um total de 15 pontos. Portanto, tínhamos 3 atletas empatados à partida. Na altura em que vemos José Neves, finalmente temos imagens do português aqui a receber abastecimento. Ele que está tanto ao trabalho. Vamos ver se será para o espanhol que tem vindo a estar em bom plano, Jaume Sorreda, que ontem também fechou entre os melhores, à semelhança do que aconteceu no terceiro dia, no primeiro dia, aliás. Vamos ver como é que ele se apresenta neste terceiro dia. Portanto, fica aqui a referência a José Neves. Portanto, à partida desta etapa, estava tudo empatado nas contas da montanha. Não sei, ainda não temos essa informação de como é que o pelotão e como é que a fuga passaram nesta contagem de montanha, se haverá efetivamente alterações nesta classificação no final do dia. Até porque haverá uma outra categoria, uma segunda categoria a cerca de 20 km do fim. Portanto, a 25 km também se podem decidir pontos importantes para a montanha. E penso que aí já teremos certamente alguma informação a respeito. Estamos aqui com imagens de um pelotão extenso. Provavelmente estará algum vento. É uma situação que aqui do helicóptero é complicado de ver. Hoje a previsão de tempo era parcialmente nublado, como estamos a verificar. Uma ligeira subida de temperatura face ao dia de ontem. Estão mais 2 graus, 25 graus. E realmente haveria e há previsão de vento nesta região a rondar os 24 km por hora. Portanto, são ventos assim com significativos se verificarem, e daí pode estar a justificação para o pelotão estar tão alargado na estrada. Fica ainda a informação numa altura em que vemos a fuga do dia e iremos às apresentações já de seguida. Uma pequena chamadas de atenção que a organização fez à entrada do dia de hoje, sempre curiosas, e apesar de ser uma prova 2.1, ou seja, da terceira divisão do ciclismo, como falámos ontem, não deixa de ser interessante estas chamadas de atenção que a organização fez. Chamaram a atenção para os dorsais 52 e 53, portanto, para os atletas da Black Spock Pro Cycling Academy, Aidan McCormick e Luke Mugway, que não respeitaram a organização porque não fizeram a Parade Lap no início do dia de ontem. Ficou o aviso e, portanto, penso que hoje eles fizeram esta volta inaugural, esta volta inicial da apresentação da etapa, e houve ainda uma referência muito severa para vários atletas que deitaram um lixo fora da zona autorizada para o efeito, e a organização prometeu punição severa se a situação se voltar a repetir. Portanto, não deixa de ser uma organização preocupada com a sua imagem, com o meio ambiente e com o rigor de prova. E quando ouvimos o organizador ao primeiro dia a falar de inovação, a falar de uma organização de excelência, é nestes pequenos detalhes que se vê que, apesar de tudo, apesar de ser uma prova em termos de dimensão
e de projeção, de notoriedade pequena, vemos que há realmente um rigor em certos aspectos como estes. Claro está que ainda falha e peca noutros aspectos. Por exemplo, ontem o telespectador estará recordado que na primeira contagem de montanha do dia nem nos apercebemos de tal, porque não havia nenhum protótipo de meta, havia apenas uma pequena placa que nas imagens passava quase completamente despercebido, que tivemos que estar com atenções redobradas na segunda contagem de montanha. Mas pronto, são pequenas coisas que a organização certamente também quererá evoluir. Recordo que esta é a 6ª prova do Asia Tour deste ano, é a 16ª edição UCI, apesar de ser uma prova disputada desde 1978. Ela correu-se de forma amadora até 2002, tendo-se profissionalizado em 2003, mas quer em 2003, quer em 2004 estiveram fora do calendário UCI, para onde a prova entrou em 2005. Esta é, portanto, a segunda etapa plana da edição, a segunda de 3. A última etapa também será em terreno maioritariamente plano. Amanhã será uma etapa de alta montanha, mas já lá iremos. Vamos então abordar a fuga do dia, numa altura em que a fuga aumenta ligeiramente a vantagem para os 2 minutos e cerca de 15 segundos. Estamos aqui a ver a equipa chinesa da Mayotte a trabalhar. E temos aqui imagens da fuga, uma fuga numerosa, uma fuga muito numerosa, mais de uma dezena de atletas aqui à primeira vista. Estamos aqui com o dorsal 163, portanto, da equipa do Camborra Cycling Academy, o russo Roman Maikin, ciclista de 29 anos, que esteve muitos anos na Roosevelt até o ano passado. Ele que tem 2 vitórias na carreira, a segunda etapa do Tour da Estónia e a segunda etapa do Tour do Limousin, ambas em 2016. Ele que no ano seguinte participou na Milan-San Remo e finalizou no lugar 193. Então, um dos elementos em fuga está também o dorsal, e agora fica difícil assim detectarmos, mas penso também vi o dorsal 134, o sul-africano Jaid Joius, sul-africano de 26 anos, começou a sua carreira numa equipa muito interessante, que é atualmente a equipa da NTT, portanto, da equipa Quebec, como tem sido conhecida ao longo dos anos, a equipa Quebec. Ele que começou a carreira nessa equipa, a equipa também de alguma forma satélite para a equipa Quebec do World Tour. Ele que então também é um dos fugitivos, não tem vitórias na carreira, mas fechou recentemente em terceiro nos campeonatos nacionais de fundo da África do Sul, uns campeonatos nacionais conquistados por Ryan Gibbons, ele que curiosamente corre na NTT, portanto, a equipa principal
deste projeto do Quebec. Voltamos aqui a ver imagens da fuga, numa altura em que vimos ali a informação meteorológica, e temos aqui, exatamente na imagem, o dorsal 134, este sul-africano estávamos a fazer referência. Está aqui também, portanto, o dorsal 73. Benjamin Prades, atenção a Benjamin Prades, do vencedor da edição de 2017 desta prova. Ele que está na equipa Ukio desde 2016. Duas vitórias na carreira. A etapa 4 da Volta ao Japão em 2015 e a classificação geral do Tour Taiwan de 2017. Ele que então é um dos fugitivos do dia de hoje. Ele que já está, não está afastado da disputa, pelo contrário, ele está apenas a 12 segundos, está a 12 segundos, aliás, a 22 segundos, empatado com o oitavo, que é Jaume Sorreda, na 14ª posição, portanto não está descartado uma possível disputa ainda desta prova. Uma altura em que vemos aqui uma pequena promoção aos morangos da região. Pronto, não se... tem bom aspecto, sim senhora. Al dorsal ainda 51. James Oren que esteve ao ataque no dia de ontem, se bem nos recordamos, foi depois neutralizado. Ele que esteve na Action, na equipa protagonizada por Merckx, e onde muitos portugueses têm vindo a figurar ao longo dos anos. Passou depois pela equipa satélite da Michelton, como tínhamos feito referência ontem, e está então no primeiro ano aqui da Black Spot. Ele que à entrada do dia parte na 30ª posição, também com o mesmo tempo de João Sorreda, portanto a 22 segundos. Faço aqui também a referência que o José Neves está na 39ª posição, igualmente com este tempo de diferença para Ryan Cavagna, na altura em que vemos aqui a Delco sempre ao trabalho, a Miotes também. Estamos com cerca de 3 horas de corrida neste terceiro dia. Temos ainda também mais elementos em fuga que já foi possível detectar e podemos fazer a apresentação na altura em que vemos aqui imagens da retaguarda do pelotão. Marcos Cooley da Sapura está presente, ciclista de 26 anos, vencedor do Tour de Lengacore no ano passado. Ele que está na equipa desde o ano passado, estreou-se como profissional na St. George Continental Cycle Team, e para que também está presente, como é do vosso conhecimento. Drew Murray da Terengganu também está presente, australiano, 23 anos de idade. Ele que também penso que já fizemos uma referência a este atleta no dia de ontem. Ele que esteve tanto na equipa satélite da EF em 2017 e em 2018 também esteve na equipa satélite da Michelton, mas depois acabou sempre por voltar a esta equipa da Terengganu. Estamos aqui a ver
de novo nas imagens Aidan McCormick, ele que foi um dos visados pela organização por não ter feito a volta inaugural no dia de ontem, aqui a receber abastecimento, está em fuga, portanto é mais um dos elementos positivos, juntamente com James Oran, como está o seu colega de equipa, vinhamos a fazer referência. Ainda em fuga está o dorsal 42, Aidan Tolby, da equipa Bridgeline. Bem, aquele bidão, se esta não é uma zona autorizada, aquele bidão vai cercar para este atleta que já está debaixo de mira da organização. Atenção nestes pormenores. Vamos ver. Mas portanto, Aidan Tolby, 24 anos, venceu a classificação por pontos do Herald Sun Tour no ano passado e também no ano passado venceu a segunda etapa do Tour of Japan. O dorsal 31, Samuel Volkers, da Memil, também está presente, ele está ali na frente do pelotão. Ciclista de 27 anos, na equipa desde 2018. Ele que teve uma boa classificação no mês de janeiro, fechou em terceiro na Gravel Antar Classic. Foi conquistada precisamente por Aidan McCormick, o atleta que vínhamos a fazer referência, que foi visado pela organização e que estava ali a deitar aquele bidão fora. E resta saber se era numa zona autorizada ou se não. Portanto, Samuel Volkers fechou em terceiro esta clássica. Temos ainda, parece-me, e parece de confirmação, que temos o Jean Sorreda em fuga. Atleta que partiu para esta jornada na 8ª posição. Vamos tentar confirmar dentro de momentos, quando as imagens voltarem à fuga do dia. Será uma surpresa. Se Jean Sorreda estiver em fuga, será uma total surpresa, porque ele tem vindo, é um homem rápido, um homem com uma boa ponta final e que não se perceberá muito bem qual será a estratégia da equipa da Burgos. A Delco sempre aqui a trabalhar na frente do pelotão. A Delco que ainda não venceu nesta edição, traz homens de destaque, como Délio Fernandes, Eduardo Michel Grosu, mas nenhum deles tem estado tão bem quanto isso. Eduardo Michel Grosu desiludiu no primeiro dia, Délio Fernandes tentou atacar no dia de ontem, mas não surtiu efeito. E temos aqui o povo a sair à rua, mesmo com o coronavírus. A festa não deixa de ser feita, o povo muito contente pelo pelotão estar aqui a passar, fantástico. Não me peçam para traduzir o que dizem os cartazes, disse não sou capaz, mas certamente será uma mensagem positiva. Importa também fazer referência à classificação de melhor ciclista asiático, camisola azul, que está no corpo de Chung Kai-Feng. Ele que parte, portanto, está na segunda posição. Chung Kai-Feng, tricampeão de contrarrelógio de Taiwan, venceu em 2013, 2015 e no ano passado. Ele que, para os mais desatentos, corre na equipa do Bahrein. Ele começou a carreira em 2010 na Action Cycling Team, não confundir com a Action, não, é outra equipa, também continental, mas são equipas diferentes. Fez a transição para o segundo escalão através da Champions System e em 2015 entrou para o World Tour pela mão da Lampre.
e posteriormente fez a transição para a Bahrein em 2017, onde se mantém até hoje. Está a fazer as primeiras pedaladas desta temporada, o ciclista de 31 anos. Notem que vemos que aqui é uma zona tipicamente de cultivo. Muito interessante ver esta perspectiva. De um lado uma zona muito rural, de um lado uma zona um pouco mais urbana. Sempre interessante estas maravilhas que Taiwan tem para nos oferecer e nos tem vindo a oferecer nestas 3 jornadas. Na altura em que vemos mais público. Alguns de máscara, outros sem máscara, mas com cartazes, com morangos, uma região também conhecida pelo seu morango, claro está. Vamos aqui outra vez imagens da retaguarda do pelotão. Numa altura em que o pelotão também encurta distâncias para a fuga, já são menos de 2 minutos. Nas imagens temos Yung Tangpeng, um dos ciclistas da seleção do Taiwan. Taiwan, que segundo os livros da história, é o que resta da primeira e original República da China, ou seja, a China que existia antes do poder comunista ter assumido o regime. Taiwan manteve-se independente em defesa da primeira República original chinesa. Em troca, entrou numa guerra com a China comunista. A China reclama o território e não reconhece a independência de Taiwan. E portanto é uma guerra ainda aberta, com avanços e recuos, muitos interesses políticos, muitos interesses também geográficos. Importa também referir que a Constituição da República da China foi criada com os 3 princípios do povo, ou seja, afirmam que esta deve ser uma república democrática do povo, para ser governada pelo povo e para o povo. O governo está dividido em 5 ramos administrativos: o executivo, o legislativo, o judiciário, o examinador e o controlador. Estes 5 ramos que são conhecidos como o Yuan. Para finalizar esta parte mais política sempre, e mais histórica, sempre difícil de definir, importa fazer menção que a Ilha Formosa tem uma Constituição própria, presidente eleito de forma independente e forças armadas, vendo-se como um Estado soberano. O Estatuto político-jurídico de Taiwan é uma questão, como vínhamos a falar e como falámos no primeiro dia, controversa. A República Popular da China afirma que o governo da República da China é legítimo, referindo-se a ele como autoridade de Taiwan. A 14 de março de 2005, a República Popular da China aprovou a lei de anti-secessão, prevendo a intervenção armada no caso de uma declaração formal de independência de Taiwan. Isto porque o presidente que fora reeleito na altura era pró-independente e estava a fazer um grande trabalho nesse sentido. E, portanto, a República Popular da China não diria antecipou-se, mas tentou travar essa mesma independência da forma que conseguiu, portanto, através desta lei de anti-secessão. E é, portanto, uma questão longe de estar resolvida entre estas duas nações que são tão
tão distintas e numas situações e tão similares noutras. Por exemplo, a língua oficial aqui de Taiwan é o mandarim, tal como na República Popular da China. No entanto, a moeda utilizada aqui é o novo dólar taiwanês. 1 euro equivale a sensivelmente 33,31 dólares. Taiwan, que tem ao longo da sua região um total de 23 milhões e 780 mil habitantes, que estão então espalhados por 36 mil quilómetros quadrados, nesta nação insular a 180 km a leste de China. Hoje estamos a correr praticamente no centro da ilha, sempre junto à costa este, nesta que é uma clara oportunidade para promover a região, como estávamos a ver ali os morangos, mas também para promover o ciclismo da região, quanto mais não seja através da seleção do Taiwan que está aqui presente. Numa altura em que faltam já menos de 30 km para o fim, atingimos as 3 horas de corrida. A fuga continua com uma vantagem sólida, mas que provavelmente não dará para chegar isolada à meta. Não creio que seja uma chegada isolada. Eu prevejo realmente uma chegada compacta ao sprint, como Ryan Cavanagh falou no final do dia de ontem. Os ciclistas que estão, como vimos nas imagens, a atravessar um pequeno topo, irão ter um ligeiro período de descida e depois irão subir o Oi e o Tuan Reservoir, e é um topo de 800 metros, uma pendente média de 7,5%. Esta que é uma prova da terceira divisão do ciclismo, prova, portanto, 2.1, apesar de tudo é permitido a presença de equipas do World Tour. Há anos estava previsto estar aqui, mas acabou por não marcar presença. Temos, e vamos então passar um pouco em revista aquilo que é a composição efetiva do pelotão em termos de equipas, que não temos vindo a ter tempo para abordar. Não sem antes fazer referência que este escalão 2.1 permite 50% das equipas do World Tour estarem presentes, permite ainda às Pro Teams estarem presentes, às continentais também, e permite ainda a presença de seleções nacionais, e não tem necessariamente de ser da região ou do país em questão. Portanto, poderiam estar aqui outras seleções. A seleção portuguesa, por exemplo, se quisesse marcar presença aqui, teria sido aceito com todo o gosto pela organização. E por que não? E por que não proporcionar a jovens atletas uma experiência aqui em Taiwan? Por que não? O público hoje está aqui ao rubro. O público hoje a sair em massa à rua, apesar do coronavírus. Estávamos então a falar que iríamos passar um pouco em revista a efetiva composição do pelotão. Estão aqui, portanto, 17 formações, 2 Pro Team, a espanhola Burgos e a francesa Delco. Temos uma seleção, a seleção do Taiwan, e depois temos 14 equipas continentais. Em termos de nações, duas destas equipas são
australianas, 2 japonesas e 2 oriundas da Malásia. Portanto, temos equipas de vários cantos do mundo. Temos do Japão, temos da Malásia, mas depois temos também da Austrália. A Burgos, que traz, mas voltemos então às protimes. Burgos, que traz José Neves e Jaume Sorreda como nomes sonantes. A Del, como falámos, traz Délio Fernandes e Eduardo Michel Grosu, apesar de ter em Hideto Nakano o melhor classificado à entrada do dia de hoje, o nipónico, que está em terceiro lugar. Depois temos a equipa continental austríaca da Windrock Advarex Cycling, que ontem teve Jonas Rep destacado na parte final da jornada. E que não tem nenhum atleta assim, provavelmente para discutir a prova. Tem alguns atletas com resultados, mas não creio que, não ser que Jonas Rep venha a mostrar-se capaz no dia de amanhã. Ele está na 22ª posição, a 22 segundos de Ryan Cavagna, mas é então uma equipa continental austríaca. Prosseguimos as apresentações com a Memil, equipa sueca, que traz tanto Samuel Volkers na fuga do dia e traz um ciclista sueco, Emil Andersson. Traz ainda um ciclista tanto do Taiwan, o Liang Shen, ele que foi segundo classificado nos campeonatos nacionais do ano passado. A equipa da Bridgeline é uma das duas equipas australianas presentes, equipa continental, que tem no dia de hoje Aidan Tovey na fuga, como já fizemos referência. Tem ainda, como se calhar nome mais sonante, Nicholas White, ciclista de 22 anos, que já venceu aqui o ano passado, venceu a terceira etapa do Tour Taiwan do ano passado, cujo perfil foi exatamente igual a este. Portanto, é um homem que sabe como ganhar aqui, numa altura em que vemos aqui um problema mecânico, saltou a corrente aqui a um dos homens da ProTouch. Confesso que não reparei se foi fruto de queda, mas corrente colocada, segue a corrida, ali mais um homem, penso que da Burgos, com problemas, numa altura em que a Elevate assume as despesas do pelotão. A Elevate venceu na primeira jornada com Eric Young e provavelmente procura repetir esse triunfo. Uma equipa norte-americana que está no escalão continental. Temos também uma equipa neozelandesa, portanto a Oceania. E hoje temos música e tudo, temos direito a música e tudo. Fantástico, fantástico. E uma coisa fantástica, e faço aqui o parênteses, é que vemos muito público novo, público jovem, que na berma da estrada é sempre interessante ver os mais novos a aderirem a este Tour Taiwan. Já no primeiro dia tivemos uma push race, com os mais novos a puxarem pelas suas bicicletas, a contornarem alguns obstáculos, bicicletas que nem tinham sequer ainda pedais, mas os pequenotes já traziam capacete, joalheiras, proteções por todo lado e mais algum, e corriam como à séria, não iam ali
a brincar. Mas falava então da Black Spock Pro Cycling Academy. Tem então o James Oren e o Aidan McMortney em fuga no dia de hoje. A primeira equipa japonesa presente é o Ukyo. Tem também um elemento de fuga aqui, o Benjamin Prados, que venceu a edição de 2017 na prova. A segunda equipa japonesa é a Blitzen. Vou tentar pronunciar corretamente, a Blitzen Utsunomiya, que tem um destaque interessante aqui, o atleta Ryu Suzuki, atleta de 27 anos e que venceu, aliás, não, venceu não, esteve na disputa da clássica da Malásia, fechando na 7ª posição, uma clássica conquistada por Joan Le Bon, da BNB Hotels, disputada então no início do mês passado. Ele também já esteve em fuga no primeiro dia. A primeira equipa da Malásia presente é então a Team Sapura Cycling. E tivemos o Muhammad Nur Ayman Mod Zarif em fuga nos 2 primeiros dias. Eles que hoje têm Marcos Colei em fuga. Equipa também do escalão continental, à semelhança das duas equipas japonesas. Posteriormente temos a seleção do Taiwan, que temos vindo a apresentar ao longo desta emissão e também das etapas passadas. A segunda equipa da Malásia presente é então a Terengganu Cycling Team. Na altura em que voltamos aqui a ver a fuga e que falta 1 km para o prémio de montanha. Vamos então, antes de falar da Terengganu, vamos então ver quem é que vence o prémio da montanha. Se é que vai haver disputa, vamos ver se a fuga se interessa por esse mesmo prémio. Como estamos aqui a ver, não há um protótipo meta sequer, apenas uma placazita que, se não tivermos com atenção, passa-nos completamente ao lado. Vamos ver então quem é que vence. Ciclista da Memil a destacar-se. Será para ele? Parece-me que será para Samuel Volkers. Pronto, e pronto. Foi o prémio de montanha possível. Fuga a não interessar-se claramente pelo prémio de montanha. A Terengganu, que vinha a fazer referência, que tem Drew Murray em fuga, eu que nesta clássica da Malásia que vinha a fazer referência, fechou em 8º, portanto fechou atrás do Ryu Suzuki, que apresentava há bocado. Temos ainda uma equipa de Singapura, a PGN Road Cycling Team, que detém os 2 campeões do país em título, Ayman
Kaiwadi, campeão nacional de contrarrelógio do ano passado, tanto que enverga essa distinção, e ainda o campeão de fundo, o Jamilidian Novardianto, tanto dorsais 121 e 122. Temos ainda a Portage, equipa sul-africana, escalão continental, à semelhança também da equipa de Singapura, que também é continental. E temos então Jed Julius na fuga do dia, show, convinha fazer referência em terceiros campeonatos nacionais de fundo já este ano. E por fim temos a Miotes, que é uma equipa chinesa de escalão continental, que viu o seu nome mais sonante a abandonar no dia de ontem, o neerlandês Jerome Majors, que venceu o Tour of China First em 2019. Ele então, que abandonou ontem, não terminou a etapa. A segunda equipa australiana presente é a St. George Continental Cycle Team, escalão continental também. Tem no dorsal 151 a sua maior referência, uma altura em que a fuga está a partir-se. Uma altura então que a fuga está a partir-se. E então fazer uma pequena referência a Sebastian Berwijk, ciclista de apenas 20 anos, mas que no início desta temporada fechou em segundo lugar o Jacaranda Tour, vencendo a classificação jovem. Um Jacaranda Tour que foi conquistado por Jay Hindley, da equipa Sunweb, e que teve vários atletas do World Tour presentes. Portanto, é um atleta para ter muita atenção. Sebastian Berwijk, fiquem com este nome na retina, porque vai dar que falar certamente. E é nisto que o Tour Taiwan também é excelente, proporciona que estes atletas tenham tempo de antena, tempo de destaque, atletas que ainda estão em evolução, em ascensão. Por fim, numa altura em que a Elevate continua a comandar os destinos do pelotão e a encurtar diferenças para a fuga do dia, que está cada vez com um espaço mais reduzido, são apenas 500 metros que distanciam estas duas frentes. Temos ainda a equipa do Camboja, a equipa continental da Camboya Cycling Academy, e que tem o ciclista Roman Maikin, o ciclista russo que fechou em segunda Belgrado Banja Luka em 2018. Tem este ciclista em fuga, ele que é o ciclista com maior expressão dos 5 atletas aqui presentes. O pelotão está então finalmente apresentado, estas 17 formações. O que não está apresentado ainda é esta região de Taiwan. Na altura em que os atletas da fuga terminaram este pequeno topo e vão então a descer a alta velocidade e aumentar ligeiramente a vantagem que têm sobre o pelotão. Ui, uma queda! Ui, uma queda feia! Ui, Nossa Senhora! E a fuga não para, eles olham para trás, mas não param. Incrível! Incrível! Nem consegui perceber. Vamos tentar ver quem é que foi o atleta. Ui, foi ali um ligeiro toque. Foi um ligeiro toque de um... Ui, Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Que queda. Queda feia. E vamos ver em que estado é que o atleta ficou. Eu penso que era o próprio Roman Maikan. Vinha a fazer referência. Bem,
Se for, pelo equipamento, era Robin Maikan, um russo que vinha a fazer referência, portanto, da equipa do Camboja. Portanto, eu agora sinto-me um pouco de Olivier Bonamici. Falei neste atleta e ele caiu. Mas espero que ele esteja bem. Realmente foi uma queda feia a alta velocidade. Não sei se foi oriunda ali de um ligeiro toque de um dos elementos da Black Spot. Nem sei se era da Black Spot, se era penso que era da Black Spot ou da Burgos. Os equipamentos são muito semelhantes e é difícil distinguir entre os dois. Mas que queda! Que queda é esta? A vantagem aumentou ligeiramente, mas agora com o pelotão também já em descida, voltou a este minuto e 15 segundos, uma altura em que faltam 15.300 metros para o fim. O pelotão rola a cerca de 80 km por hora, na altura em que aqui a fuga já está novamente no plano. E a fazer-vos o convite então, no final desta emissão, para irem aos vossos motores de busca e darem continuidade a este roteiro que temos vindo a fazer, com destaque então para o Hsinchu Country, para o Miaohi Country e para o Taishan City, que são as regiões atravessadas ao longo do dia de hoje. Têm vistas deslumbrantes, têm monumentos lindíssimos e, portanto, fica o convite, se tiverem curiosidade, se têm vindo a tomar nota das referências geográficas e dos monumentos que eu tenho vindo a fazer destaque ao longo dos últimos 2 dias, fiquem então estes destaques para o Hsinchu Country, Miaohi Country e para Taishan City. Por exemplo, Taishan City tem vistas panorâmicas. É uma região de Taiwan ligeiramente, não digo ligeiramente, mas uma das regiões modernas e que tem vistas panorâmicas, alguns arranha-céus com arquiteturas completamente fora de série. Fica então o convite para pesquisarem sobre esta cidade, também sobre Miaohi Country, que é uma zona mais rural, mais histórica aqui de Taiwan. E também a primeira referência que fiz, Hsinchu Country. Hsinchu Country, que tem um H mudo, portanto, se fizerem a vossa pesquisa não se esqueçam de pôr o H. E é também uma região mais rural, mas também tem lives de modernização e, portanto, é um contraste muito bonito, muito interessante, e que até estivemos a ver alguns desses contrastes ao longo destes últimos 50 km que temos vindo a acompanhar, numa altura em que temos repetição de um dos homens da Elevate a ir ao chão. Ui, e não se percebe como é que ele cai sozinho. Ui, nossa senhora. E depois tenta levantar-se. Duas quedas num espaço de pouco mais de 5 km. Primeiro na fuga e posteriormente na frente do pelotão, numa altura em que a fuga já tem menos de 1 minuto de vantagem sobre o pelotão. Penso inclusivamente que o pelotão já os consegue ver à distância. Nesta altura também estamos numa reta longa, portanto o pelotão já os tem debaixo de mira.
Estamos aqui a ver. Portanto, Roman Mikan, que foi ao chão há bocado, levou 10 pontos. Portanto, na última categoria de montanha que acompanhámos. James Oren em segundo, Drew Murray terceiro, Aaron Tovey quarto, Aiden McCormick quinto. Portanto, deverá haver alterações no final do dia na classificação da montanha. Não temos informação de quais foram os resultados na primeira categoria. Penso que só iremos ter no final da jornada, quando as contas estiverem todas feitas. Na altura em que a Burgos destaca-se aqui no pelotão. E é interessante o pelotão a subir. Aqui a fuga em falso plano. Terreno irregular nesta reta final de jornada, numa altura em que estamos praticamente a atingir as 3 horas e meia de corrida. A fuga que está reduzida a 6 elementos, a fuga que já teve mais de uma dezena de atletas, entre a segunda categoria que causou algumas dificuldades e a queda de Robert Mikan. Houve alguns desfalques nestes fugitivos. Com o pelotão que não corre, não está a correr tão alongado como vinha a correr anteriormente no início da emissão. Numa altura em que a fuga já está novamente em pequena ascensão, o pelotão vai em falso plano. Numa altura em que se começa verdadeiramente, diria eu, a decidir da etapa, que estes atletas não terão hipótese. O pelotão já vem lá atrás. Vejam, aqui dá para ver bem que o pelotão vai mesmo, ao que tudo indica, alcançá-los. Começam então a ver estes pequenos ataques, estas pequenas tentativas de destaque, numa altura onde vai ser um final rápido, vai ser um final sempre agora, praticamente ao final, em ligeira descida ou em ligeiro falso plano. Já não haverá nenhum topo como estávamos a assistir até então. É sempre ou em ligeira descida ou num falso plano muito reduzido, mas maioritariamente vai ser sempre a descer em ligeira descida até à meta. Portanto, estes 10 km vão passar no ápice. O pelotão vai ter que os alcançar rapidamente, até para os comboios de equipas como a Bridgevine, como a Elevate, conseguirem fazer o seu trabalho de forma eficiente. Isto é, se quiserem vencer. E este final também pode proporcionar, numa altura em que os fugitivos estão numa zona de falso plano, numa das zonas de falso plano que fazia referência, vão voltar a ter uma ligeira descida já de seguida, mas é um final que também pode proporcionar algum tipo de ataque vindo do pelotão, algum puncher que tenha esse talento escondido, pode tentar a sua sorte, ou até algum homem rápido cujo comboio não se consiga formar, pode tentar fazer diferenças. Porque não? Vimos Eric Young com o comboio todo preparado, todo a trabalhar para ele e a destacar-se pura e simplesmente na forma como abordou as últimas 3 curvas antes da reta da meta e venceu, inclusivamente com tempo de diferença para os demais.
apesar de ser um segundo, mas é que um segundo numa chegada rápida ao sprint, se formos a ver, é um espaço grande, equivalente a pelo menos Eric Young venceu no primeiro dia com uma diferença de pelo menos 4 bicicletas, portanto é ainda uma diferença substancial. Mais público, com um bocadinho mais de música, aquela bandeira presa na pandeireta ali daquele jovem fantástico. Haja imaginação, algumas máscaras mal colocadas, enfim, fruto dos tempos. A fuga que vem aqui a ser comandada pela Black Spot por Aidan McCormick. James Oren, também da Black Spot, mantém-se ali na retaguarda dos fugitivos, aqui na quarta posição. O homem da Elevate ali ligeiramente para trás, abria-se ali um fosso de 3 metros, às vezes é o suficiente. Vamos ver se eles fecham aquele pequeno fosso. E vemos aqui mais algumas animações entre jovens e graúdos. Há espaço para todos nesta 16ª edição do Tour de Taiwan. Sempre interessante, e são estas particularidades que fazem, que tornam uma prova desta envergadura rica e que também nos enriquecem culturalmente. E, portanto, fica também o convite desde já para nos fazerem companhia, quer no dia da manhã, quer depois da manhã. Amanhã será uma etapa de alta montanha. Estaremos no sul da Ilha Formosa e voltaremos aqui ao centro para o último dia, apesar de ser um centro mais virado para oeste, ao contrário de hoje, que estamos na costa este da Ilha Formosa. 30 segundos de diferença entre a fuga e o pelotão, uma altura em que faltam apenas 6.900 metros para o fim. 3 horas e meia de corrida atingidas. E vemos aqui dois homens em dificuldade. Aqui o homem da Ukioben, Jaime Pradas, em dificuldades. Mas Jaime Pradas a não conseguir fechar este ligeiro espaço. Ele já há bocado vinha ali a ceder passagem ao ciclista da Elevate. E agora a ceder aqui a passagem ao ciclista da Black Spot. Benjamin Pradas certamente não estará na melhor das suas formas. Ele também está nas primeiras pedaladas do dia. Do dia não, da temporada. Está a fazer a primeira prova da temporada. Ele que tem um irmão este ano a correr no World Tour. O Eduardo Pradas está na Movistar, onde já estava o ano passado. Irmão mais novo, tem 32 anos, tem um palmarés um pouco mais rico que o seu irmão mais velho. Olha, posso fazer a referência que o Eduardo Pradas, como sabem, ou como saberão, correu por duas ocasiões na OFM Quinta da Lixa, portanto correu em Portugal, venceu uma etapa na Volta a Portugal em 2015, venceu também o Troféu Joaquim Agostinho em 2013, portanto é uma família com alguma ligação ao ciclismo português, mais o irmão mais novo do que propriamente o mais velho, mas são sangue do mesmo sangue. Na altura em que estamos praticamente nos últimos 5.000 metros para o final. O Eduardo Pradas que fechou
recentemente, e faço aqui apenas a última referência, fechou em 15ª Kurn Bruxelas Kurn, a prova que foi conquistada há dias por Kasper Asgreen, numa altura em que vemos alguns ataques e contra-ataques aqui nos fugitivos. Mantém-se no meio minuto a diferença entre os fugitivos e o pelotão. O pelotão tem-os na mira há muito tempo, resta saber se consegue de facto anular a fuga ou se estes atletas terão mesmo uma oportunidade efetiva de disputar a etapa. A imagem também é um pouco enganadora, a reta é longa e portanto parece que a diferença é menor, mas está ainda nos 25 segundos a diferença. Mas ainda há espaço, faltam 4 km, ainda há espaço para estes homens serem anuados. O pelotão não pode ser benevolente como foi no dia de ontem, quando deixou sair Ryan Cavagna e achando que era um ataque inofensivo e depois era tarde demais. O pelotão tem que ter um comportamento muito mais agressivo comparativamente ao dia de ontem. Agora o homem da Elevate aqui a passar o homem da Bridgeline a passar aqui pela frente. O Aidan Tovey. A equipa da Bridgeline que tem, à primeira vista o equipamento é muito parecido com o da Elevate e as confusões vêm daí. Às vezes quando faço referência à Elevate eu quero falar da Bridgeline. Há equipamentos aqui muito parecidos, por exemplo o da Black Spock é praticamente igual até na tonalidade ao da Burgos. A Elevate nem teve nenhum atleta em fuga no dia de hoje. Portanto fica aqui a correção, não era o elemento de Elevate a pedaço que fazia referência, mas sim aqui a Aidan Tovey da Bridgeline. Bridgeline tem um dos homens que vai certamente discutir esta chegada, Nicholas White. Elevate tem Eric Young, o vencedor da primeira etapa e primeiro líder da geral, também certamente a disputar a etapa. A diferença agora a cair para os 15 segundos. Portanto, se não houver nenhuma movimentação mais forte aqui, se não restarem forças a algum dos homens aqui na fuga, o pelotão irá certamente anuá-los. E aqui outro pormenor interessante que já vimos no primeiro dia. De um lado está o pelotão e do outro continua o trânsito, nomeadamente os autocarros e até algumas motas que filmam a corrida. Já no primeiro dia fizemos destaque a este ponto curioso e vai ser alcançado. São 10 metros que vão ser fechados pela equipa da Elevate. E agora sim é mesmo a equipa da Elevate. Não me estou a enganar. Vem ali a equipa da Elevate. Provavelmente com Josh Simpson a abrir caminho para aquilo que será o sprint de Eric Young. Não, e não há. A Black Spock ainda tenta aqui. Penso com James Horan, mas não há hipótese. É o fim da fuga. É o fim da fuga e muito tempo estiveram eles na frente da corrida. Esta que é uma etapa, recordo, com cerca de 160 km. Extensão 158 já com o início neutralizado aqui a entrar nas contas. Elevate lidera o pelotão à entrada daquele que vai ser o último quilómetro. A Burgos também a trazer ali alguns homens à cabeça, provavelmente para Jam Surreda. A Delco mal posicionada, se quiser trazer Eduardo Michel Grosjean, não é assim que vai conseguir. E vejam, Elevate e um homem da Bridgeline aqui intrometido no meio. Atenção, vamos ver como é que estes 900 metros são disputados. Elevate
a assumir as despesas, a aumentar o ritmo a 800 metros do fim. Pelotão reduzido para esta chegada ao sprint. Estarão aqui a cerca de 50 dos 84 atletas que partiram no dia de hoje. Vamos fazer esta ligeira curva e entrar nos 500 metros para o fim. Equipa da Burgos a destacar-se e a Bridgeline a atacar. Nicholas White a disputar a etapa com Eric Young, vai ser ao milímetro. Nicholas White, Eric Young tapado e vai ser para Nicholas White, com o homem da meia mil ainda a tentar. Não, é Nicholas White a vencer a terceira etapa deste Tour de Taiwan. Nicholas White ficou ali fechado entre Nicholas White e o homem da B1000 que vinha pelo lado das baias. Resta saber qual era o homem da B1000 que disputou esta chegada. Nicholas White vence, Eric Young fecha em segundo e Jaume Sureda em terceiro. Jaume Sureda em terceiro, e este homem da B1000 é exatamente Emil Andersson, o sueco da equipa também sueca. E a Delco volta a desiludir-se. A Burgos coloca pelo terceiro dia consecutivo Jaume Sureda entre os 10 mais. A equipa da Delco nem nos 10 mais tem um atleta. Incrível como é que esta equipa Eduardo Michel Grosjean está uns furos abaixo daquilo que vinha a ser as suas performances em anos anteriores. Fecha apenas em 20º. Clara desilusão para no que toca a Delco e no que toca nomeadamente a este ciclista romeno. Estamos então à espera das declarações do vencedor do dia, que vamos ter certamente dentro de momentos, como tem vindo a ser habitual. Na certeza que Ryan Cavagna mantém a liderança para mais um dia, para a chegada em alto, que decorrerá no dia da manhã. E vamos ouvir o vencedor da prova, do dia de hoje. Nicholas White. Oh yeah, the team was great. We had a plan to get a few in the breakaway. Looked like a day a breakaway could win, and we had Aidan Tuvey in the early break. Sam Jenner went across on the climb, so we're well represented. We could just sit in and relax pretty much thanks to those guys. Then when it all came back together, we had to change the plan a bit, but Ben Hill kept me up the front and opened it up for me. So yeah, team were awesome today, and I was happy to take the win here again. Sorry? Oh, yeah. Well, we have brakes, so they help a lot. But yeah, no, it's very crazy downhill. The peloton split on it. So yeah, we were just up the front and used our brakes. Thank you. Cheers. Cheers. Thank you. Nicholas White a dizer que colocaram dois elementos na fuga, como vimos ao longo do dia, que colocaram com dois objetivos. O primeiro, porque sabiam que a fuga poderia chegar e, portanto, queriam estar na disputa da etapa, e depois, se a fuga não chegasse, eles poderiam estar relaxados no pelotão e ter uma palavra a dizer ainda no final do dia. Foi isso que aconteceu. A fuga foi anulada, houve a oportunidade e Nicholas White não desperdiçou. Ele que disse que foi um dia algo difícil, mas que está contente com o resultado e agradece também à equipa pelo trabalho feito ao longo do dia.
e que fez o destaque para estar aos dois fugitivos, a Oram e ainda aliás, a Adam Tuvi, assim é que está correto, a Adam Tuvi e um outro atleta. Ele diz que a certa altura tiveram 2 atletas em fuga. Eu só detetei Adam Tuvi, mas acredito que tenha existido outro atleta em fuga, provavelmente o Samuel Jenner, que também esteve em fuga no primeiro dia. Nicholas White, que sobe então à terceira posição da geral com este resultado, aproveita as bonificações oriundas da vitória no dia de hoje, sobe então a terceiro. Ele que à partida estava em nono. Há algumas alterações aqui também nos 10 mais. Ryan Cavanagh continua a liderar com os 11 segundos sobre Shun Kafeng, que também chegou entre os melhores. Nicholas White terceiro. Hidetto Nakano desta quarto. James Sureda sobe a quinto. Benjamin Hill desce de quarto a sexto. Marcus Cooley da equipa Sapura, ele que esteve em fuga, aproveita as bonificações para subir a sétimo. Ele que partia em 26º. George Simpson desce a oitavo. Yosef Regigi sobe a nono. Ele provavelmente também esteve num dos movimentos inaugurais da fuga e aproveitou algum sprint intermédio nesse sentido. E Robbie Ucker desce de sexto a décimo. No que toca aos pontos, João Sureda supera supera Sam Bassetti, que era o líder à entrada do dia de hoje. João Sureda soma então 30 pontos contra 29 de Eric Young. Nicholas White em terceiro com 24. Na montanha, Roman Mikan, que não sei se já chegou, provavelmente sim. Eu estava no fuga do dia e caiu numa das últimas descidas da jornada, uma queda feia. Ele é então o novo líder da geral da montanha, 20 pontos contra 17 de James Oren. E por equipas, a Memil CCN Pro Cycling passa então a liderar esta classificação. Uma última referência ainda ao melhor ciclista asiático continua a ser Shun Kaifeng e portanto a camisola azul continuará na sua posse no dia de amanhã. Estamos aqui a ver então os 10 mais. Shun Kaifeng então ali em décimo, como fazia referência ainda há instantes, a fechar entre os melhores, apesar de ser uma chegada ao sprint. Erin Yang fechou em segundo, Sureda terceiro, Theodore Yates quarto, George Boglas quinto, Yosef Regigi sexto. Ele provavelmente esteve na fuga inaugural e que depois foi apanhado, ou que disputou o primeiro sprint intermédio. Provavelmente o primeiro sprint intermédio ainda foi entre homens do pelotão. Poderá estar aí a explicação, até porque já Sureda soma aqui alguns segundos para lá deste terceiro lugar. Portanto, o primeiro sprint intermédio terá sido disputado entre os homens do pelotão e só depois é que a fuga se formou. Até porque é perfeitamente possível. O primeiro sprint intermédio estava ao quilómetro 40 da jornada, estava pelo quilómetro 40, portanto a fuga pode-se ter formado depois desse sprint, relembrando que houve uma primeira categoria também, depois desse sprint intermédio.
antecedido também de um outro sprint intermédio. Foram 2 sprints intermédios, a contagem de primeira categoria e depois uma segunda contagem de montanha já a 20 km do fim, e já aí já estávamos no ar, já acompanhámos essa contagem, essa disputa, que acabou por não ser disputa porque os homens nem mostraram realmente interesse pelos pontos. Por hoje são praticamente as despedidas, agradecendo a quem nos acompanhou neste terceiro dia de Tour Taiwan, agradecer também à Saltar Trilhos, à Maneta Sport e à Texaras por apoiarem esta emissão. Estamos aqui a ver a Eric Young animado, apesar do seu segundo lugar, e são algumas imagens que não estamos habituados a ver, os ciclistas a descontraírem, a descomprimirem depois da jornada. Estes ciclistas também estão à espera, que lá está, de fazerem as subidas ao pódio. Não teremos a oportunidade de acompanhar essa subida ao pódio, mas fica uma certeza que voltaremos amanhã. Amanhã será chegada em alto, chegada que provavelmente irá decidir o vencedor final desta 16ª edição UCI do Tour Taiwan. Até lá, fiquem bem, fiquem com o ciclismo de 24x24. Um abraço e vemo-nos no dia de amanhã, quarta etapa do Tour de Taiwan, nesta 16ª edição UCI.